Finalmente estamos chegando aí no final da data FIFA. Eu, sinceramente, odeio a data FIFA, né? A data que para ali os campeonatos brasileiros, para o futebol inteiro, né? Só fica a seleção jogando. Eu não gosto muito, não. Mas finalmente acabou e agora vamos ter aí Fluminense e São Paulo nessa quarta-feira. Hoje, eu estou gravando na terça-feira, hoje tem Brasil e Argentina, né? Vale lembrar que o gramado do Maracanã vai ter 3 jogos seguidos. Eu até falei no último vídeo aqui no canal. Se você quiser assistir, vou deixar o vídeo aqui no card. Já foram vendidos aí mais de 45 mil ingressos para essa partida contra o São Paulo. Se você quiser ir no jogo, ainda está vendendo o ingresso lá no site do Fluminense, né? Ainda estão vendendo ingressos para o setor norte. Nas lojas do Fluminense já estão retirando o ingresso, então aproveita essa chance, ainda tem tempo de você comprar, de você também poder retirar o ingresso. Aproveita, ainda tem espaço pra caramba no Maracanã, né? Já esgotou todos os setores, menos o Maracanã Mais e também o setor norte. Então aproveita. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Lembrando, camisa do Fluminense é lá na God of Camisas, estou usando uma aqui inclusive deles. Aproveita essa chance também e adquira a sua com desconto de 15% de desconto em qualquer camisa do Fluminense e também comprando 2, a terceira sai grátis. Então é isso. Vai lá, o link está na descrição aqui do vídeo, aproveita. Nesse jogo contra o São Paulo vamos ter aí muita festa no Maracanã, vai ter mosaico, vai ter a entrega de faixas, vai ter também as taças de campeão da Libertadores e a taça de campeão da Libertadores e também a taça de campeão da Copa do Brasil, né? Vai ter aí uma união entre os dois clubes, né, em questão de marketing, em questão de o presidente dos dois clubes vão estar lá presentes, vão estar lá apoiando também, né, essa parceria entre os dois times. Isso é bem legal, vai ter, né, o São Paulo deve entregar a faixa de campeão da Libertadores para o Fluminense e o Fluminense deve entregar a faixa de campeão da Copa do Brasil para o São Paulo. Então é bem legal essa iniciativa dos dois presidentes, né, a ideia foi do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Então eu curti bastante, vai ter mosaico. Cara, eu vou te falar, eu acho que o mosaico tá muito incrível. Deve tá muito legal. Porque quem tá fazendo aí o design do mosaico é o Marcelo Mendes. Marcelo Mendes que fez lá em Laranjeiras, por exemplo, ele escreveu lá o campeão Libertadores 2023, que tem lá no muro, né, de Laranjeiras. Tradicionalmente, eles colocam lá os títulos que o Fluminense foi campeão, campeão mundial, campeão brasileiro, tá lá tudo escrito. E ele que fez lá certinho, ficou bem legal também. Ele fez a arte do mosaico do Fred, na despedida do Fred. Ele fez a arte do mosaico do Cartola também, que ficou bem legal. Então esse cara aí manja muito bem das artes. Eu acho que tem tudo para ser épico esse mosaico. Então, se você não tá indo nesse jogo, você é maluco, cara. Se você não tem condição de ir, vai, cara, aproveita esse momento de festa, esse momento que vai ter mosaico, vai ser um belo jogo, tenho certeza. Aproveita esse momento. Eles, inclusive, postaram essa foto aí do Marcelo Mendes fazendo o design do mosaico. Não mostrou muita coisa ainda, né? Muitos detalhes. Mas quando você dá uma ampliada na foto ali, nessa foto que está aparecendo na tela de vocês, no celular dele tem aí o design do mosaico. Vocês podem ver que é basicamente essa outra foto aqui, ó. Essa outra foto da Libertadores. A Libertadores postou essa foto aí um tempo atrás e acredito que seja esse o design aí que eles devem utilizar para esse jogo. Algo assim parecido. Se for isso mesmo, cara, vou te falar que vai ser top, hein? Vai ser muito maneiro. Esse mosaico aí é muito bonito. Vai ser muito bonito se for isso mesmo. Vai ter também um mosaico na leste e vai ser sul, o mosaico 3D na sul e um mosaico na leste também, leste inferior e leste superior. Eu acho que vai ficar muito legal. Bom, vamos ao que interessa, vamos à partida. O Fluminense vai enfrentar o São Paulo, né, com muitos desfalques importantes ainda para esse jogo contra o São Paulo. Um deles é o John Kennedy, né? O John Kennedy aí levou cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, no último jogo, no último clássico, que a gente empatou em 1-1. Levou o cartão amarelo naquela briga lá e acabou sendo suspenso para esse jogo, né? Porque levou o terceiro cartão. O Nino também foi expulso, né, no final do jogo e não joga essa partida contra o São Paulo. Ele provavelmente já não ia jogar mesmo, né, acredito eu, porque está com a seleção, assim como o André. O André deve ser titular hoje contra a Argentina
e não deve jogar pelo Fluminense no jogo de quarta-feira. Até mesmo pelo cansaço, né? O cara vai jogar 9h30 da noite de terça-feira. 9h30 da noite de quarta-feira o cara vai jogar? Não faz muito sentido. Eu acho que o Fluminense também pretende preservar ele. Se bem que o André, eu acho que não teve nenhuma lesão esse ano, né? É um cara que jogou praticamente todos os jogos do Fluminense. Então eu acho que merece um pouquinho de descanso, né? Vamos ser sinceros. Outro também que joga pela seleção nessa terça-feira é o Arias. O John Arias deve ser titular na partida da Colômbia e também deve desfalcar o Fluminense, até mesmo pela distância da partida, né? A Colômbia vai jogar lá no Paraguai, contra o Paraguai, no Defensores del Chaco, e com isso o Arias não deve chegar a tempo também, né? Questão de cansaço e também questão de voo e tudo mais, não deve conseguir chegar a tempo no Rio de Janeiro, treinar e se preparar para o jogo. Cara, assim como o Fluminense, o São Paulo tá com muito desfalque também, mais ainda do que o Fluminense, muito mais. São 12 desfalques, cara, 12 desfalques do São Paulo para essa partida contra o Fluminense. Eu acho que o Fluminense é franco favorito, né? Tendo em vista esses desfalques que eles estão vindo aí. O Fluminense, claro, tem desfalques importantes, né? Mas eu acho que com isso o favoritismo pesa mais pro lado do Fluminense. Bom, o São Paulo, como eu falei, vai ter 12 desfalques aí por lesões, convocações e também suspensões. Dois deles, que eram os mais óbvios, é o Caio Paulista e o Michel Araújo, porque eles pertencem ao Fluminense, lembrando que eles estão emprestados ao São Paulo, então eles não podem jogar contra o Fluminense por questão contratual, né? O Caio Paulista é titular absoluto na lateral esquerda do São Paulo, né? Vem se destacando muito bem. O Michel Araújo é reserva, mas é aquele reserva imediato, aquele reserva que quando entra, né, ajuda bastante o time de São Paulo. Mas a lista de lesionados é grande também, ó. Galopo, Igor Vinícius, Calleri, o centroavante do time, Marcos Paulo, ex-Fluminense, moleque de Xerém, Pato, Alexandre Pato, e Rodrigo Nestor. Esses são os lesionados do time de São Paulo. Mas Dorival também não vai ter aí o Wellington Rato, que está suspenso, Rames Rodrigues, Arboleda e Ferrarese, eles estão com a seleção colombiana. O Rames Rodrigues está com a seleção colombiana, os outros estão com as suas seleções aí da América do Sul e não devem jogar contra o Fluminense, né? Por questão, como eu falei, do John Arias. O Rames Rodrigues, por exemplo, é da Colômbia e vai ser titular com certeza e vai desfalcar, não vai ter como ele chegar a tempo, entendeu? Essa questão toda aí é muito difícil para esses jogadores. Como visitante, o São Paulo e o Fluminense são os piores times do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, como visitante, é 18º colocado, já o São Paulo é 19º. O Fluminense tem apenas 2 vitórias como visitante, o São Paulo não tem nenhuma vitória como visitante. São 8 empates e 8 derrotas para o São Paulo. Então, com isso, né, automaticamente o Fluminense consegue ser muito favorito para esse jogo, mesmo com os desfalques. Mas jogando em casa, o Fluminense é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Perdeu apenas 2 jogos nesse campeonato. Mas como mandante, o Fluminense é um dos melhores, né? O Fluminense perdeu apenas um jogo nesse Campeonato Brasileiro como mandante, que foi contra o Botafogo, né? O São Paulo também é um dos melhores mandantes aí do campeonato, mas o Fluminense consegue ter aí uns números melhores ainda do que essa equipe de São Paulo. Então, o Fluminense jogando em casa, eu acho que tem tudo para vencer essa partida, né? A gente tem aí um time muito entrosado, um time mais completo do que o São Paulo nesse momento, né? Com os desfalques que o São Paulo tem. Então, acho que a gente consegue essa vitória aí tranquilo. O Fluminense atualmente é 8º colocado com 47 pontos. Acima do Fluminense tem aí o Atlético Paranaense com 51 e abaixo, em 9º colocado, o Cuiabá com 47. Se o Cuiabá vencer a próxima partida, passa o Fluminense. Então o Fluminense tem que vencer essa partida aí para se manter pelo menos vivo aí no G6, talvez, pensando no G6. A gente não teria como passar o Atlético Paranaense, mas pelo menos a gente ficaria ali em 8º colocado com 50 pontos, por exemplo. E o São Paulo é 10º colocado com 46. Se vencer o Fluminense, passa o Fluminense, fica aí em 8º. E a gente deve descer aí 1 ou 2 colocações. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, vem aí de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota.
O último jogo do São Paulo foi um empate. Eles não perdem aí há 4 rodadas, né? As últimas 4 rodadas. Já o Fluminense vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A gente não perde há 2 rodadas. A gente empatou contra o Inter, né? E contra o Flamengo no último jogo no Maracanã. Então a gente precisa vencer aí para pelo menos, né, conseguir um pouquinho mais de dinheiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Até porque a gente não tem como a gente sonhar com o G4. Eu acho que o G4 não tem como mais. Mas pelo menos ali, né, uma pontuação, uma colocação em 5º lugar, em 6º, já está de bom tamanho. Bom, o retrospecto do Fluminense contra o São Paulo não é muito bom para a gente, né? Temos aí 104 jogos, 45 vitórias para o São Paulo, 24 empates e apenas 35 vitórias para o Fluminense. Já no Brasileirão, temos 68 jogos, 31 vitórias para o São Paulo, 17 empates e 20 vitórias para o Fluminense. O Fluminense não tem aí uma boa margem de vitórias, né, uns bons números contra o São Paulo. Lembrando que no jogo da ida, né, um jogo do primeiro turno, foi lá no Morumbi, e o Fluminense perdeu para o São Paulo por 1-0, um jogo terrível do Fluminense. O Fluminense jogou nada. Muitos falaram que foi até a pior partida no ano do Fluminense, né? O Fluminense foi apático naquele jogo e concordo totalmente. Foi uma das piores partidas que eu já vi do Fluminense, né, nesse ano e, sei lá, nos últimos anos que eu acompanho mais o Fluminense aí. O jogo será às 9h30 da noite, horário de Brasília, na quarta-feira, no estádio do Maracanã. O jogo será transmitido também no canal da Globo, canal aberto, TV Globo, número 4, né, geralmente aí nas TVs, e também lá no Premiere, também quem quiser assistir pelo Premiere também vai passar por lá. Em meio a tantos desfalques nesse jogo, a provável escalação do São Paulo para essa partida deve ser a seguinte: Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Beraldo junto com Diego Costa ou Alan Franco, eles vão disputar aí a vaga de quem vai ser a dupla de zaga, né, junto com o Beraldo. Wellington na lateral esquerda, Pablo Maia, Alisson, Luciano, ex-Fluminense, Lucas Moura, David e Juan, ou o Erisson. Erisson, que é ex-Botafogo, né? Jogou no Botafogo, se eu não me engano, ano passado. Acho que foi ano passado que ele era do Botafogo, foi para a Europa, jogou lá em Portugal. E também essa deve ser a provável escalação do Fluminense para esse jogo. Teremos aí Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon e David Braz, Marcelo, Alexander, Martinelli e Ganso, Léo Fernandes, Keno e Germancano. Esse aí deve ser o time comandado pelo Fernando Diniz. Lembrando que o Fernando Diniz tem jogo com a seleção nessa terça-feira, às 9h30 da noite. Depois da seleção ele já vai direto aí pro CT do Fluminense. Não depois exatamente, mas assim de manhã, né, no dia da quarta-feira, ele vai se apresentar com o elenco do Fluminense para esse jogo contra o São Paulo. Cara, como eu falei, se você puder ir, cara, vai no jogo, compra seu ingresso lá. Tá um valor barato, né, comparado aos jogos da Libertadores, por exemplo. Então, se você tem a oportunidade de ir, vai lá, apoia o Fluminense, né? Estamos aí na reta final, depois é Mundial de Clubes. Temos que apoiar nessa reta final, né, até o time embarcar lá para a Arábia Saudita. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. E é isso. Tamo junto. Saudações tricolores e é nóis. Valeu!